Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa série de doenças espirituais no mundo moderno. E nós estamos na era do sofá, na era das pessoas, do brain rot, das pessoas que é o cérebro apodrecido, que é a pessoa que fica fazendo nada de útil com a vida, é na era da preguiça, que é a cultura do menor esforço. Então, duas estatísticas sobre trabalho, né? Hoje no Brasil, nós temos o fenômeno que 37,8% da população com idade de trabalhar não está na população ativa, ou seja, um terço do nosso país poderia trabalhar e não trabalha. E claro, isso ainda soma com a outra estatística que dos nossos jovens, né? 22%, mais ou menos, um pouco mais, dos nossos jovens, eles são os famosos jovens do Enem. Eles não estão nem estudando, nem estão trabalhando. Então, eles estão ao léu. São estatísticas CIC e mais relevante que isso é quando você entra, o trabalho duro, entra nos números, o trabalho duro, ele não é valorizado em geral. Ou seja, as pessoas, na verdade, não querem o trabalho. Nós falamos no vídeo da Vareza que, estatisticamente, as pessoas valorizam cada vez mais o dinheiro e cada vez menos o trabalho. É a famosa conta que não fecha. E, com isso, você tem um problema de que você não entra no aspecto redentor do trabalho. Então, a preguiça acontece, e nós tínhamos falado disso no vídeo da inveja também, mas é uma relação entre a preguiça e a inveja, por quê? Quando você vê os bens do outro, você, na verdade, se entristece com a dificuldade de obter os bens. E aí entra a preguiça. Ou seja, você até valoriza aquilo, você fala, poxa, que coisa incrível, né? A pessoa ser inteligente, mas ler os livros dá muito trabalho. Que coisa incrível é a pessoa lutar bem jiu-jitsu, mas treinar todos os dias dá muito trabalho. Que coisa incrível é estar em forma, mas fazer dieta e fazer exercício dá trabalho. Que coisa incrível é ter os filhos muito educados, mas botar a ordem neles dá trabalho. E aí vem o demônio da assídia, que dos tempos do Macunaíma é muito próprio do nosso país. Aqui um grande monge chamado Evagrio Póntico, que foi uma das bases, na verdade, da criação, né, dessa teoria dos vícios capitais, foi uma das pessoas que lançaram a teologia disso, falava que o demônio da assídia, também chamado demônio do meio-dia, maravilhoso, né? É o mais pesado de todos. Ele faz com que o monge olhe continuamente pela janela, que deteste o trabalho manual, que ache longas as horas, que deseje abandonar sua vocação. Ou seja, na hora de ralar, a pessoa some. Esse é o problema, né? Porque o trabalho duro é uma das únicas formas de criar coisas boas nesse mundo. Isso já está lá no Gênesis, quando a humanidade, quando Adão e Eva saem do Gênesis, e Deus fala do suor do trabalho. Ou seja, ele está falando para criar as coisas, vocês vão ter que suar, vocês vão ter que se entregar, vocês vão ter que ralar. E no cristianismo, o próprio Cristo foi marceneiro e teve que ralar e trabalhar duro. No entanto, os homens têm esse desejo de viver o paraíso sem ter que trabalhar, sem ter que lutar pelas coisas, e a preguiça nasce muito disso, da vontade de viver o paraíso sem o trabalho duro, portanto, de ter os bens resultado do trabalho sem ter o esforço. Claro que a criança mimada tende para a preguiça quase que imediatamente, e é claro que a preguiça vai criando a alma pequena da inveja e a alma pequena da vaidade e outras coisas. O trabalho e o esforço curam quase todas as coisas. E aí tem versões muito satíricas dessas coisas, né? Tem esse livro, A Montanha Mágica, por exemplo, que o Hans Castorp, né? Tinha que se formar para ser engenheiro e daí ele vai entrando nas discussões intelectuais e aí se perde infinitamente. Eu vi esse personagem várias vezes na minha vida, que é o sujeito que fala assim, não, eu virei católico e agora eu vou entrar em grandes debates intelectuais. E aí na hora de trabalhar mesmo e pagar as contas, o esforço não estava lá. Como fala São Paulo, quem não trabalha, que não coma. Na verdade, o ensinamento era que você tinha que trabalhar. E como fala São José Maria Escrivá, santificar esse trabalho, ou seja, oferecer ele com esforço e com amor. E aí eu vejo no dia a dia o maior fator de fracasso das pessoas na vida profissional e isso é, para mim, pura e absoluta realidade matadora. É a falta de querer fazer o corno job.
as pessoas não querem fazer o corno job. É aí que elas se dão mal. É incrível, assim. Na hora de fazer a tabela no Excel, na hora de esfregar o chão, na hora que dói, entendeu? Na hora de ser organizado, na hora de organizar as coisas, na hora de ter que bater a meta, é aí que as pessoas fogem. E aí elas fracassam e elas não sabem dizer por quê. É porque é a coisa mais divina que você pode fazer, a coisa mais pura que você pode fazer é fazer o corno job. É ter que resolver o dever de cada dia. É ter que ir lá esfregar o chão, é ter que colocar os filhos de castigo, é ter que ler as longas horas para ler os livros, é ter que levantar o peso com disciplina, é ter que organizar as coisas numa planilha e numa tabela. Quando você acha que aquilo é chato e, portanto, é indigno de você, isso já é pura vaidade, pura soberba, isso destrói o ser humano. O ser humano que cresce em qualquer coisa na vida é o ser humano que, autisticamente, ele fala: vou levantar peso e eu não sei qual é o meu limite. E eu vou levantar peso até o dia que eu vou descobrir o meu limite. Esse cara que vira o campeão global de powerlifting. O cara que vira o campeão mundial de xadrez é o cara que eu chego um dia, ele fala: vou ficar jogando xadrez até ver o limite. A pessoa que cumpre o seu dever de cada dia é a pessoa que fala: eu vou simplesmente esfregar o chão e eu vou fazer o trabalho duro, não importa o que aconteça. E quando o homem esconde o seu talento, enterra o talento, ao invés de colocar o trabalho duro, aí você cria a nossa cultura em que todo mundo quer ser jogador profissional de videogame, porque na verdade só tá viciado em videogame e nem tem o talento para tal. Todo mundo quer ser músico profissional, porque na verdade não quer o horário do escritório, mas na verdade não quer colocar as longas horas para aprender música. Todo mundo quer ser youtuber, mas nunca quer dizer qual conteúdo vai estudar e falar no YouTube. Todo mundo quer ser professor, mas ninguém quer ficar anos a fio lendo livros. Ó, vou falar uma coisa de quem dá aula. A grande maioria do trabalho para dar aula não é glamuroso. São longas horas lendo livros, à noite, até tarde, no ônibus, por anos a fio, livros chatos, tratados de metafísica, parte de lógica. Quando você vai estudar, não tem nada de glamuroso na forma como você monta as coisas. E é aí que a preguiça é a morte, porque a preguiça te afasta dos bens reais. Então, a preguiça, ela às vezes tem desculpas. Ah, eu tenho dificuldades na minha vida. Ah, é tudo muito legal você falar isso aí, Guilherme. Mas não é por isso que eu tô dando errado. Eu tô dando errado porque a minha família não era boa, porque eu não vim da condição financeira abastada, porque um dia caiu um trovão, porque um dia eu tropecei, porque eu tenho facilidade para não estar em forma física. Veja, todas as dificuldades da vida, para quando você vence a preguiça, servem como combustível e são um privilégio, são uma honra. Você, na verdade, tem que olhar para todo o cultivo de virtudes como parte do sacrifício. O modo de pensar do sacrifício é o que leva o ser humano adiante. É por isso que a preguiça é uma das doenças que mais tem que ser combatida. Por isso que brain rot, ficar assistindo vídeo inútil, ficar morgando, odiar trabalho, ai meu Deus, porque a minha jornada de trabalho é tão grande. Não, não, não. Você tinha que estar preocupado com qual é o maior valor do trabalho que você pode produzir, qual é a maior excelência que vai estar ali, qual é o maior amor que vai estar lá. E aí você vai ver que o trabalho, ele resolve todas as coisas. Todos os problemas do mundo seriam resolvidos por óbvio se os homens não tivessem os vícios capitais, até aí também a gente não estaria no mundo, a gente estaria no paraíso. Mas todos os problemas da vida começam a ser sanados quando a pessoa entende o valor do sacrifício e o valor do trabalho. Então é isso o nosso vídeo, mais um dos dramas do mundo atual, que é a preguiça. Não deixem de se inscrever no canal, ativem o sino das notificações, vejam a série completa, que vai ser, de fato, os vídeos em conjunto vão ser muito bons. E não deixe de se inscrever no Filosofia do Zero, o link está abaixo. Um grande abraço a todos.